Olá, caríssimos irmãos. Estamos retomando o programa O Diretor Espiritual. E hoje nós queremos fazer uma pequena explicação sobre o que é uma direção espiritual, né? Para que serve a direção espiritual. Em primeiro lugar, é importante lembrar que a direção espiritual não é um desabafar dos nossos problemas. A gente pode procurar uma pessoa que precisa desabafar e até mesmo um padre, mas não dá àquele encontro o nome de direção espiritual, porque a direção espiritual é para nos ajudar a nossa caminhada espiritual, como que o padre fosse conduzir a pessoa na direção que ela deve seguir para poder alcançar o progresso espiritual que todos nós precisamos. Então, a direção espiritual não é um momento para a gente falar dos problemas que estamos enfrentando, do trabalho, do marido, dos filhos, dos vizinhos, né? Existem pessoas que gastam o tempo da direção espiritual para falar, né, de alguém que ela não concorda com alguma coisa, que ela não gosta, e assim por diante. Mas a direção espiritual precisa ser encarada, né, por aquele que procura esse instrumento, né, da fé católica, precisa ser encarada como a busca de uma ajuda para orientar o meu caminhar para Deus, né? Como é que eu devo dar os passos para chegar, né, na compreensão, né, dos desígnios de Deus na minha vida. Então eu vou conseguir, com o orientador espiritual, aquelas orientações que eu preciso para saber como eu devo me importar, né? Como eu devo rezar, né? Quando eu devo rezar, o que é que eu estou usando como instrumento de oração, quais as leituras espirituais que eu estou fazendo, né? Quais os livros eu devo me cercar para preencher a minha mente no conhecimento das coisas de Deus. Então, são essas coisas que devem nortear o encontro da direção espiritual entre o dirigido e o sacerdote. A direção espiritual é um momento em que o dirigido tira muitas dúvidas, né? Às vezes a pessoa está lendo algum tipo de livro que não é recomendável para um católico, não é recomendável para um cristão, e a pessoa não sabe. Então ela está lendo aquele livro e num determinado momento da direção espiritual, o diretor vai perguntar: qual livro você está lendo atualmente? Aí a pessoa vai dizer, né, o nome do livro, e aí o diretor espiritual vai apoiar, se for um escrito digno de dirigir a vida de um católico, ou vai dizer para a pessoa que ela não deve gastar o tempo dela lendo aquele livro. Então ela deve procurar um outro livro e normalmente ele vai dar algumas pistas, né, de quais livros devem ser melhor utilizados pelos dirigidos espirituais. Então, na direção espiritual, se vai construindo um caminho, né? Esse caminho se constrói no encontro, se constrói na variedade dos encontros. As pessoas normalmente se encontram com o diretor espiritual uma vez por mês para ir corrigindo as faltas, né? Aprendendo a cultivar as virtudes e assim vai se avaliando o caminhar do fiel. Então, possamos fazer
um bom uso da direção espiritual, busquemos nos cercar de materiais que de fato nos ajudam a crescer espiritualmente e assim vamos dar passos, né, na vida espiritual. Os passos, eles são dados um após o outro. A gente não precisa colocar o cavalo na frente dos bois, os carros na frente dos bois. Devemos estar dando passo após passo e, ao mesmo tempo, avaliar, né, o que é que está sendo bom, o que é que não está sendo, como é que nós devemos fazer para poder construirmos um caminho conforme a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.